2 é com certeza Ó, Luquinhas Cornudo que pagou. A história de Drakengard 1. Lá vamos nós. Tem a parte 1 e tem outra parte. um dos consoles mais emblemáticos da história dos jogos. Muitos gêneros e padrões que a gente vê hoje em dia acabaram nascendo por lá, e após a exploração do 3D lá no PlayStation 1, no Sega Saturn, no Nintendo 64, os jogos começaram a entender o funcionamento ideal para os sistemas de câmeras analógicos e basicamente definiram como os jogos controlariam até hoje. Títulos como Resident 4, Devil May Cry, até hoje são algumas das referências principais para a gente entender esse fenômeno histórico. Mas o PlayStation 2 com certeza não se resumiu a isso. Foi no PlayStation 2 que a polêmica dos jogos violentos, que já era comum desde o Mortal Kombat lá na época do Super Nintendo, acabou esquentando muito mais com a chegada de clássicos como o próprio GTA, que foi presença marcante nas televisões brasileiras por muitos anos, junto com o Counter-Strike e até a onda inicial ali dos MMO nos computadores, onde a gente teve muita força. Olha o FPS do Counter-Strike. E a galera se diverte até hoje jogando nesses mapas antigos aqui. Olha o FPS. O Ragnarok Online, por exemplo. Mais um dos motivos que a mídia e partes mais conservadoras da sociedade da época bateram de frente com esses jogos era porque aos poucos a imagem mental de videogame estava mudando. Ao contrário dessa ideia de jogo 2 horas e meia, começávamos a ter jogos vai ser uma mais live adultos, inteira pra assistir esse vídeo jogos com mais violência, aqui e ali outros jogos com algum tipo de mensagem. Um momento histórico disso é quando o advogado Jack Thompson, ao argumentar contra a violência nos jogos, usou de exemplo uma cena que implicava abuso sexual no clássico cult Killer 7, que ironicamente era um jogo cheio de mensagens e discussões políticas acima de um show de sangue e horror. Nossa, eu não sabia disso não. É isso que definia a época, um conflito entre a ideia do jogo ser arte e poder retratar tanto quanto o cinema, em contraste com a visão ultrapassada que jogos eram para crianças ou meras distrações. Um dos jogos mais corajosos e brutais, mesmo que não muito famoso com certeza, era o antecessor da franquia Nier, que talvez você conheça aí pelo Nier Automata e Nier Replicante, que ficaram mais famosos na mídia aí recentemente. Mas esse jogo se passava nesse multiverso da franquia, e o jogo que a gente vai contar a história hoje é o Drakengard, em mais um Por Dentro da História. Drakengard se passa em um mundo onde há 4 selos protegendo o mundo de cair no caos. E a parte do mistério do jogo é justamente isso. O que acontece se todos esses selos forem quebrados? São esses o selo da água, o selo do deserto, o selo do oceano e o selo da deusa. Enquanto esses 3 primeiros são selos físicos e estão localizados em lugares reais, o selo da deusa é um pouco mais complicado. Ele é colocado na deusa, que é uma pessoa escolhida para guardar esse selo, e para manter intacto a mulher não pode ter filhos e deve viver afastada, apenas com aqueles que devem proteger e manter a sua existência. Caramba! Se prestar atenção, é muito parecido com... Então calma lá, isso aqui precede os acontecimentos de Nier. Isso é canônico, certo? Isso aqui precede tudo o que aconteceu no Nier Automata. Correto? Faz parte da história, já falaram que é verdade, foi isso que aconteceu, certo? Não é teoria, isso aqui é verdade, né? Tá. Uma história recorrente dos Final Fantasy dos cristais, onde existem 4 cristais que sustentam o mundo e cada um geralmente é de um certo elemento. O Drakengard usa isso como base para sua sátira de horror, como se a gente estivesse jogando um Final Fantasy mal assombrado. Para definir isso, nosso protagonista é Caim. Caim é um príncipe que perdeu seu reino após um dragão matar toda a sua família. Caramba. Entretanto, ao quase morrer no campo de batalha, ele encontra um dragão sem nome, também quase morrendo. Nesse momento, eles decidem fazer uma magia chamada de pacto, tornando a vida dos dois uma só, onde a partir de agora, se um morrer, o outro morre também. Entretanto, a magia cura o corpo deles, e Caim assim é forçado a trabalhar como um ser da espécie que matou seus pais. Caramba! Meio Final Fantasy, né? O começo desse jogo. Ao ir até um castelo procurando por sua irmã para garantir a sua segurança e encontrando o prometido dela, um homem chamado Inuart, eles percebem algo. O Caim ficou mudo, pois essa magia de pacto sempre tem algum preço.
Para se comunicar a partir de agora, o Caim usará o fato de que quando uma magia de pacto é estabelecida, seu parceiro consegue ler os seus pensamentos. E sim, no mundo de Drakengard, dragões falam e isso fica para o dragão comunicar o que ele sente daqui em diante. Entretanto, a sua irmã, Furiae, está bem, mas eles devem tomar cuidado. Furiae carrega o selo da deusa e isso torna ela alguém que deve ser protegido, pois se alguém quiser quebrar o selo, basta matar ela. E sim, sempre tem alguém querendo quebrar o selo e o Caim está no campo de batalha porque grande parte das nações se juntou a uma aliança chamada de Império. Eles acreditam que se os 4 selos forem quebrados, algo bom vai acontecer. Isso porque uma religião nova cresceu nesse império, que é o tal do culto dos Watchers. O objetivo deles é trazer os Watchers, ou em português, os vigilantes, para essa terra, assim trazendo seus deuses de volta para a terra. A líder dessa facção, por mais estranho que soe, é uma criança chamada de Maná. Mas ela é um pouco, vamos dizer que ela é um pouco estranha, porque ela parece um pouco aquelas crianças de filme de terror. Então, se opondo a eles, nós temos a União, que é uma aliança de países que deseja proteger os selos. Entretanto, a União está perdendo feio na guerra e esse, infelizmente, é o lado dos nossos protagonistas. A partir daí, o jogo se resume em uma viagem desesperada feita por Caim para proteger sua irmã e os outros seres. Caramba! A gente conhece... O Drakengard é jogabilidade igual do Star Fox? Ou só essa parte? Só essa parte, né? várias pessoas como Verdelage, que é o hierarca da União, o elfo bondoso Leonard e a macabra Ariok. Apesar de Leonard ser encontrado tentando suicídio, ele se mostra um cara bem empático e gentil, que parece estar realmente preocupado com o mundo e as pessoas que sofrem por conta dessa guerra. Ariok, que é quando o jogo realmente começa a ficar muito estranho, ela é uma canibal que o Caim captura durante a exploração. Ela parece ter enlouquecido e Caim acaba decidindo proteger ela, até porque ela tem um pacto com elementais, que são criaturas de água e fogo. Se uma pessoa maluca como ela sair sem controle por aí, pode causar mais tragédia, sem contar que ela pode ser útil nos combates. Vale dizer também que o Leonard também tem uma companheira de pacto, que ao contrário dos seres elementais, tem uma personalidade peculiar, que é uma fada, que contrasta a sua gentil aparência com pura maldade. Berserk, foi a sua visão. Uma coisa que vai ficando evidente, quanto mais a história progride, é que não tem como parar o Império. O Caim fracassa em todos os selos físicos, apenas mantendo a sua irmã. E no meio da proteção do selo do deserto, até o Inuart acaba sendo capturado e durante essa captura algo estranho acontece. Desde que Furiae, a irmã de Caim, virou deusa, ela renegou o Inuart como prometida dele. O Inuart sente raiva, tristeza, mas especialmente ciúmes. A Furiae protegia o seu irmão e não ele. A Furiae falava de seu irmão e não dele. E uma voz estranha fala tudo isso na cabeça dele e algo inesperado acontece com o Inuart. Então, algo que seria chamado em outros materiais da franquia de a doença dos olhos vermelhos ataca o Inuart. O culto dos Watchers funciona da seguinte forma. Essa voz misteriosa aparece e tenta nas suas inseguranças e a partir da sua ganância, inveja e desejos a te convencer a integrar o culto. Em troca, te dá mais força, agilidade e muito mais. Isso fica comprovado quando o Inuart volta e ataca Caim. Capturando Furiae, ele leva ela para a fortaleza do Império e Caim vai atrás, pois se a deusa for morta pelo Império, o destino do mundo não será certo, e para piorar, o Inuart usa um dragão preto para fazer essa operação toda. Foi um dragão negro idêntico a esse que matou a família de Caim. A Bíblia fala sobre esses Watchers, eu não lembro disso não. Fala? Lembro que falei lá no começo que a família dele foi morta por um dragão? Pois é, fica assim explícito que é o mesmo dragão que o Caim odeia. Livro do... Depois de uma árdua batalha para encontrar a deusa, não dá tempo, o Caim acaba encontrando ela morta. Inuart, liberto da magia dos Watchers, na hora que nota que sua amada morreu por conta dele, pega o corpo dela e foge cheio de culpa. Com o fim dos selos, começa a se espalhar artefatos mágicos em formato de bolas gigantes conhecidas como sementes da ressurreição. Esses objetos são misteriosos e ninguém sabe como funciona. Apesar disso, eles são aparentemente festa no MR? Que isso? Perigosos o suficiente para acabar com o planeta inteiro. Assim como a doença dos olhos vermelhos, ela parece estar relacionada aos deuses que chamam de Watchers, e Inuart pensa em usar essas sementes para reviver sua prometida.
Uma coisa legal para notar é que nesse ponto do jogo a confiança entre o dragão e o Caim está crescendo bastante. Tem até uma boss fight com um dragão ancião que basicamente tem os poderes de controlar o dragão dele em algum nível, mas o dragão de Caim vai contra isso por conta da confiança crescente que eles têm. O Caim também parece, aos poucos, ter superado seu trauma do dragão que matou seus pais, criando assim uma amizade recíproca. Enfim, vira uma corrida contra o tempo. Caim vai tentar parar o rito assustador que a líder do culto dos Watchers, a Maná, tá fazendo. Então é uma criança aí. Ao mesmo tempo que terá que tentar, junto com o líder da União, que a gente já falou, que é o Verdalis, criar um selo novo para impedir que as sementes continuem sendo espalhadas. O Caim então vai direto para onde está a sacerdotisa, na Catedral do Império, que é a Cathedral City, que conta com um aspecto estranho, onde prédios atuais são misturados com castelos medievais. Chegando lá, chegamos ao chefe final, derrotando uma versão demoníaca dela. Esse é o boss que deu trabalho que vocês falaram aí, né? Oh, mas que cutscenes bonitas, hein? Que gráfico bonito pra época, hein? Caramba! Não? Beleza. Vamos ver, ó. Comecei Após aqui, isso, caraca, Caim mané. pensa em Nossa, matar tô a lembrando criança, aqui, mas moleque, quando era Verdalis criança. e eles decidem Meu poupar a vida Deus. dela, apesar das atrocidades que ela causou. Por fim, fica um problema. Como é que eles vão criar um novo selo? E é aí que a solução se apresenta. O dragão de Caim, na verdade, é uma fêmea e se oferece para virar uma deusa. O problema é que o peso de ser uma deusa é bem pesado e, se transformando no último selo, o Caim e o dragão não poderão ter uma vida próxima novamente. E assim acaba o primeiro final de Drakengard, com o mundo salvo, o Império derrotado, mas o dragão e Isso que eu ia Caim falar. praticamente terão No que se Shrek separar. é assim também. Antes de completar esse rito, a E o dragão do diz seu nome Shrek pra Caim, é que vermelho Angelos. também. É dragão Pio? É, gente. O Shrek não inventou o dragão Pio, não, ó. Tô vendo aí, ó. Ou esse veio depois do Shrek, não sei. Pô, e esse cara aqui parece o Xandão de costas, que medo. O que acontece nesses jogos, Drakengard, Nier, Drakengard 3, é que sempre tem uma linha de final diferente. E ela sempre tá meio que relacionada. Tudo é conectado, mas são vários, como se fossem multiversos, que seguem ramificações diferentes. Então agora a gente vai para a Rota B, que tem o ponto de divisão justamente quando o Caim vai atrás do Inuart para... Ah, então calma aí. Desculpa pausar. Esse jogo é igual ao Nier. Você fecha, aí você faz o final A. Aí o jogo começa de novo, aí tem o final B. Aí vai ter o final B. derrotar a líder do culto, o Inuart consegue colocar Furiai dentro da semente da ressurreição. Lembra que ele estava tentando fazer isso? Daquelas bolas brancas que surgiram depois que o selo foi quebrado. Entretanto, ele não sabe o erro que ele cometeu. Depois de um combate contra o nosso protagonista, sim, ele consegue revivê-la, mas não do jeito que ele imaginou. Essa cena é provavelmente uma das cenas mais perturbadoras e esquisitas dentro dessa franquia. O final B se dá assim: o Caim terá que matar uma versão Lovecraftiana e bizarra da própria irmã. É um chefe muito difícil e mesmo quando você ganha, o final B mostra que todas as sementes que nasceram desse evento estranho começaram a replicar essa aberração que era a irmã de Caim. E assim se dá o começo do fim do mundo. Sim, esse final é implicado que ele resulta no fim da raça humana, mas se o final B foi pior que o A, será que o final C vai ser menos trágico? A gente vai ver agora. Caramba, mas aí se você mata ela, você faz o bad ending. Então teria que manter ela viva, mas aí você que vai ter que morrer no lugar dela? Ou não põe ela dentro da bola, né? C, o Caim precisa derrotar o Inuart nessa luta que ele teve antes do final B. E para isso acontecer na história, tem uns requisitos específicos de gameplay. Entretanto, o que importa aqui é que o Caim impede o Inuart chegar na semente e causar o final B. O problema é que atrasar com o Inuart faz a garota chegar no altar e ficar mais tempo lá, o que ativa algo nos dragões. Do nada a gente vê uma cena perturbadora que implica que Maná foi devorada por um dragão. E aí, Angelos, o dragão, explica o que está acontecendo ali. Os dragões foram feitos pelos deuses para exterminar a humanidade.
Com a quebra dos selos, do nada, algo ativou nos dragões e talvez pelo rito da menina, eles começaram o extermínio da humanidade. Assim, até agora, a nossa magia de pacto é desfeita e o Caim pode falar novamente. Por que ela é desfeita? Porque agora o nosso chefe final é o nosso próprio dragão, que agora não consegue segurar a necessidade natural de matar humanos. E assim o Caim vence a luta. O problema é que os dragões começaram a destruir tudo, e sem esperança de vencer contra uma horda de dragões, o Caim vai pra fora lutar até morrer, enquanto o fim do mundo acontece. Os dragões viraram pitbulls. Os sinais que foram citados até aqui, o A até agora parece ser a ramificação menos pior. Ainda restam 2 finais, e agora a Rota D é que é relativamente famosa por aí, muito por conta do absurdo que ela é. Para pegar esse final, você precisa fazer os capítulos secretos de cada personagem do seu grupo. Primeiro, bota um prato, mano. Bota um prato de comida. No Gargaming deu 23 pratos de comida. Meu Deus, quase deixei a peteca do Prime cair. Feliz 23 meses. Ô, louco! Logo fechamos 2 anos. Continue com o ótimo conteúdo TMJ. Obrigada, Noga Game. Muito obrigada pelos 23 meses. Muito obrigada por sempre deixar o Prime aqui no canal. Quase 2 anos de apoio. Eu que agradeço de verdade pelo apoio que você e outras pessoas dão aqui no canal. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada. Iremos até o Leonard, onde o Caim massacra crianças soldados do Império. Caramba! Essa cena age como um bom lembrete pra nós que Caim, Matou criança e foda-se. é um homem que busca vingança. Um homem que usa do campo de batalha como um meio de escapismo pra lidar com o trauma da morte da sua família. Mano, Nessa missão, esse jogo é meio berserk das ideias, sei lá, ele tem uma vibe meio berserk, esquisita. fica mais claro pra gente que o Caim é um psicopata. E pior ainda, a gente descobriu algo horroroso sobre o Leonard. Leonard fica bem defensivo quando o Caim mata crianças, mas é revelado que é porque ele gosta delas. Gosta até demais. E O Leonard foi encontrado tentando suicídio porque ele não conseguiu salvar os seus familiares, porque antes da invasão ele tinha ido até a floresta para se matar. o quê? Isso é explicado no jogo! Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Bota Quê? um prato de comida. A Manger deu 13 pratos de comida. Auê! Obrigada, Menger! Muito obrigada pelos 12 meses, mais um mês de Prime. Muito obrigada aí pelo seu apoio de sempre. Valeu demais por deixar o Prime aqui no canal. Muito obrigada. Pensando nos seus parentes mais novos, não conseguindo proteger a sua família e tendo nojo da sua própria atração sexual doentia, o Leonard tenta ser bondoso por isso. Ele vê a sua viagem com Caim como um jeito de se redimir Não, pela PC sua Siqueira, não se negligência e mate! pelos seus desejos doentios. Logo em seguida nós temos Pera, ele se churrasca? Meu Deus. a Arioque. Se já era ruim, que ela era Não, ele tenta no começo. Não, ele é... Ah, tá. uma psicopata, vai piorar. Porque eles encontram ela devorando crianças. Os elementais explicam, inclusive, que ela faz isso porque ela sofreu diversas torturas e abusos dos imperiais Jogo quando ela foi Berserk. capturada, levando ela à loucura. Além disso, seu pacto com elementais que salvou ela da sua captura tomou algo dela que ela julgava muito importante, que era o seu útero, impedindo ela de engravidar. Por isso, ela preenche sua barriga com carne humana, simulando uma espécie de gravidez, suprindo Nossa, assim que a sua estranho. cicatriz emocional. Assim, os capítulos extras são feitos, exceto o capítulo extra que conhecemos um personagem que aparece até na abertura do jogo, mas não apareceu no jogo até agora, que é Ciri. Ciri é uma criança e, diferente de todo mundo que a gente encontrou nesse mundo, ela não tem nenhuma esquisitice. Simplesmente está buscando sua irmã. Não tem nenhuma esquisitice, mas ela parece muito aquela criança endemoniada que a gente mata. Será que é ela no passado? E sua missão Ou irmã extra é gêmea. até engraçada, trazendo ali um alívio cômico. É bem-vindo a esse jogo tão desconfortável em alguns momentos. E a série faz um pacto com um golem e em troca acabou perdendo seu tempo, ou seja, ela nunca envelhece e é amaldiçoada a sempre ser uma criança. Então, nesse final D, a gente vai atrás da líder do Império,
que é a Maná, lá na Fortaleza do Império, bem antes de começar o fim do mundo. Dessa vez a gente tem que chegar bem cedo à Fortaleza, achando a irmã de Caim antes dela morrer. A gente descobre que Furiae não foi morta, na verdade ela se matou. Ela se matou por quê? Porque ela se sentia culpada. E a gente nota isso depois do discurso de Maná ironizando o tal amor proibido. Se a versão em inglês pode deixar meio confuso, porque pode ter uma ambiguidade, pode ficar nas entrelinhas, a versão japonesa é muito clara. A Furiae sentia amor pelo próprio irmão. Cara, isso aqui é Berserk. Meu Deus. E a paranoia de Inuarte não era simplesmente ciúmes. Então, quando Caim nota o que a Maná falou e demonstra nojo pelo sentimento de sua irmã, isso gera nela o desejo de cometer suicídio, e é isso que ela faz. Nisso, o Caim entra em fúria e vai atrás de Maná. Viram a perseguição até acabar com algumas revelações. Maná é a irmã de Seri, e ela só foi parar aí porque sua mãe odiava ela. Ela foi abandonada e deixada para morrer, e Seri ouviu uma voz estranha, assustadora, mas reconfortante, que supriu a sua necessidade de amor materno. Eram as vozes dos Watchers. Enquanto isso, Seri buscava ela, com remorso de não ter conseguido proteger ela das insanidades de sua própria mãe. E curiosamente, isso era até um costume relativamente comum na Idade Medieval, que foi de onde até saiu a história de João e Maria, jovens abandonados na floresta por conta das condições e convenções sociais da época. E após essa revelação, o Golem de Seri acidentalmente mata Maná. A morte de Maná atrai a ira dos Watchers, e com todos os selos quebrados e a deusa morta, os Watchers descem, e talvez a cena mais estranha da geração inteira do PlayStation 2 acontece aqui. Sim, bebês gigantes e um humano gigante. Esses seres, com asas estranhas de anjo, parecido com estátuas, começaram o extermínio do planeta. Entretanto, a esse ponto é difícil simpatizar com o grupo de Caim, ou até com ele mesmo, já que ele é um psicopata, um assassino de crianças totalmente lunático. Arioque morre de modo irônico, devorada por bebês gigantes, morrendo feliz, Ela mas comia a gente e vai loucura, morrer sendo comida. canibalizada por aquilo que ela amava devorar. É. E aí temos a cena desconfortável em que Seri abraça Leonard por ter medo de bebês. E ele faz essa cara que parece esconder desejos sexuais, mas Meu Deus. Não, eu não vi isso não. Aí também já é demais. Eu não vi isso não. ignorar eles e se sacrificar para salvar Seri e Caim. Ah, e esse era o pedófilo. Meu Deus. Ah, era assim. Ele se sacrifica no final do jogo. Seri tem uma ideia, entretanto precisa que Caim e o dragão levem Seri para o líder dos Watchers. Uma estátua com formato adulto feminino, que ao contrário das outras que parecem bebês. Inclusive essa Watcher é popularmente chamada de Queen Beast. O Caim então leva a Seri para lá e morrem os dois em seguida, mas pelo menos a Seri vai aplicar sua ideia. Lembra que eu falei que ela não envelhece por causa do pacto que congelou o tempo do corpo dela? E a sua ideia era usar o tempo paralisado nele e do seu pacto para expandir a área do seu tempo paralisado. Ela basicamente cria uma zona imensa onde o tempo está todo parado e essa zona se expande e todos que são pegos por ela acabam ficando parados no tempo, congelados. E a sua magia acaba basicamente matando todo o continente de Drakengard, mas salvando o mundo. Suas últimas palavras antes de morrer eram pedindo perdão por sua irmã por tudo que ocorreu na sua família. Nossa, tudo é bad end, não tem um final bom. Esse foi Então, o esses são os 4 finais principais de Drakengard. Se esse final foi bizarro, ao extremo, até incômodo em certas partes, eu tenho que falar uma coisa, ainda tem mais um final. E pra pegar ele, você precisa pegar todas as armas, e sendo bem honesto, é um inferno fazer isso. Muitas vezes o jogo parece que pede pra você pegar coisas estúpidas e propositalmente chatas pra você, tipo ficar esperando em um estágio por 20 minutos. Você precisa aumentar a dificuldade, dependendo da dificuldade escolhida, porque certas armas só são desbloqueáveis em outros níveis de dificuldade. E quando você pega todas, e pode acreditar, como eu falei, é um inferno de fazer isso, você desbloqueia o último final do jogo, que é o final E. Nesse final, Caim e Angelus tentam atacar diretamente a Queen Beast, usando uma magia para mandar ela de volta para o lugar de onde ela veio e assim matar ela lá.
Entretanto, tem um problema. O Caim e o Ângelo são arrastados para o mundo atual. Ou seja, esse bicho veio do nosso mundo. E aí eles caem em Tóquio, a gente começa a luta final em uma espécie de jogo rítmico. Essa luta é conhecida por... Ah, e esse é o boss que falaram que é o boss mais difícil e zoado que existe. É esse boss. Eu vi no Jiraiya. É esse aqui. Que a tela apaga, depois volta. ser uma das mais difíceis da história dos jogos, e apesar de parecer simples, como se fosse só reagir aos anéis, muita gente usa truques ou estratégias específicas para passar. A maioria das pessoas leva uma semana ou mais para vencer esse chefe, e a jogabilidade não tem nada a ver com o resto do jogo. Nossa, Depois dessa luta difícil... Nier, eu percebi isso. Nier é um jogo que do nada vira jogo de nave, aí depois é jogo de lutinha, aí tem aquela parte de hackear também, que é diferente. Aí os bosses finais também é tudo estranho, difícil. Eu percebi isso também. Dificílimo, a gente consegue derrotar a Queen Beast. E a gente recebe o final verdadeiro. Enquanto o Caim e o Angelus comemoram no ar o fato de derrotarem a Queen Beast, jatos humanos explodem os dois, utilizando de mísseis, fazendo os nossos dois protagonistas morrerem. O jogo acaba com Angelus empalado na famosa torre de Tóquio por conta da queda, e a gente conclui que não tem, de fato, um final bom. No ar, pelo menos, a maioria dos personagens sai vivo, e a única tragédia é o fato que Caim e Angelus não vão se encontrar. De resto, é só desgraça, não tem um final que se salve. Então, Nier, os próximos finais de Nier vão ser os reais, mas vai ser uma bosta, assim. Eu vou chorar, vou ficar com depressão. Eu tô até com medo de fazer os outros finais que tá faltando. Mesmo assim, Drakengard é um jogo bizarro, afinal, nenhum dos personagens são bons. E na real, às vezes, se você parar pra pensar, nossos personagens são tão ruins ou talvez até piores que os antagonistas. Isso é porque o Yoko Taro projetou o jogo para pensar na natureza dos jogos Musou, onde você mata centenas de pessoas em uma simples missão. Matar centenas de pessoas está longe de ser algo natural, é repugnante. Um protagonista para um jogo assim tem que ser alguém doente, e todos que participariam disso tem que ter algum desvio de caráter. Não é só isso. Você notou que quanto mais a gente joga, mais a história piora? Quanto mais finais a gente pega, mais as coisas vão desandando. Parece ReZero. Quanto mais a gente tenta ajudar, pior fica. Quanto mais a gente mata, mais os finais vão ficando bizarros, estranhos e trágicos. Então, a maior revelação de Drakengard... Caim não fez nada de errado. Ele estava defendendo a irmã e impediu um culto satânico. Sim. Só que aí é que tá. Ele matou um monte de gente. Parece que quanto mais gente ele matou, pior. O japonês tem esse negócio da gnose, então... É que pra um mundo tão horroroso... Eles colocam isso direto. Os deuses, ou os Watchers, os vigilantes que criaram esse mundo, também são horríveis. Por isso que esses seres são horríveis. No fim do dia, são estátuas humanas, são representações dos humanos. Nós temos os desejos por jogos assim, por séries assim, e quando você pensa nisso, faz sentido no final jogo sério. A terra de origem dos Watchers, que é onde a gente foi teletransportado ali com a Queen Beast, é Tóquio, que é justamente onde o jogo foi feito. E mais ironicamente ainda, mesmo o mundo de fantasia de Drakengard não é nada comparado à capacidade humana de matar. Caim e Ângelo são mortos por um míssil humano, soltado por um avião. E aí você pensa, faz sentido a capital do Império ter prédios atuais, tanto na lore, ou talvez alguma anomalia que nem a Queen Beast, quanto em termos de significado. Não é a história tão distante da nossa realidade em essência. Esse paralelo fica claro se você pegar o mapa de Drakengard. Ele é de fato o nosso planeta, só que de ponta cabeça, com a história se passando em uma versão alternativa e mágica da Europa medieval. Drakengard é, no fim das contas, uma história sobre humanos. Apesar da linguagem abstrata, o Drakengard faz um exercício interessante de pensamento em relação ao jeito que o humano aprecia a violência na mídia, ou até violência como um todo. Talvez o jeito que ele comunica isso, cheio de mistérios, é a parte da graça. Um jogo relativamente interpretativo, apesar de ser confirmado totalmente que o jogo fala justamente sobre essa questão de violência. Um jogo cheio de problemas, uma jogabilidade truncada, uma apresentação confusa da história. Eu acho que até explicando aqui, talvez muita gente vai terminar esse vídeo sem entender essa história. Mas também é um jogo que mostra o potencial criativo do Yoko Taro, que ele tinha desde cedo, e mostraria mais maturidade aí na franquia Nier.
É um jogo interessante por si só, vale muito a pena para os jogadores que são mais pacientes. Aliás, o final é o ponto de partida para o Nier. O motivo que a tecnologia se misturou com a magia é justamente por conta dessa batalha entre o Caim, o Angelus e a Queen Beast em Tóquio. Com a presença desses seres mágicos, o mundo humano mudou totalmente de rumo, eventualmente causando os eventos do Nier Replicant e mais pra frente ainda, o Nier Automata. O Drakengard usa toda a sua brutalidade para focar na sua mensagem e é um jogo bem artístico, desviando muito da função tradicional de jogos como distração. Na verdade, por conta dos seus problemas, ele talvez possa ser considerado uma péssima distração, mas com certeza é um jogo marcante, igual a um filme artístico, daqueles que você passa anos pensando. Então, eu queria saber de vocês qual que é a interpretação de vocês dessa história aqui. Pode mandar nos comentários. Antes de encerrar, eu queria agradecer muito ao Frost do canal Lixeira do Frost, que foi quem fez o roteiro para esse vídeo. O roteiro ficou excepcional. Ele manja muito mais de Drakengard do que eu. E como eu sempre falei aqui, o meu objetivo com o canal é fazer com que esse canal aqui tenha o maior acervo de Será que é por história de isso jogos. que Então, no eu Nier não conheço todas Automata, as aqueles histórias de dois jogos, que eu mato e por tem os isso eu olhos tenho vermelhos trabalhado e o cabelo recentemente com algumas branco? pessoas que têm ajudado bastante. Eu já trabalhei com o Renato lá do Segredo dos Games, que já fez o roteiro pra mim. Já trabalhei com o Rudá, que é quem tem auxiliado bastante agora recentemente. E agora eu tô trabalhando com o Frost, que já tinha participado ali no roteiro do Drakengard 3. Eu quis fazer isso pra poder estabelecer ali uma base pra poder falar pra vocês olhos quando eu for vermelhos falar do têm Replicant relação. e do Automata. Então precisava desse contexto aqui do pessoal que entende mais do que eu desses jogos. E agradecer também ao Guilherme, que é quem tem dado uma ajuda absurda aqui no canal, é o responsável pelas edições. Praticamente eu não edito mais nada aqui, tudo tem sido ele. Próximo vídeo. De Drakengard a Nier Automata, a linha do tempo que liga os jogos. E lá vamos nós. Agora eu quero entender o que liga o... Não sei se você vai falar sobre o outro Nier. Agora eu vou entender o que liga os jogos. Nier Automata é com certeza um dos jogos já feitos. Lançado em 2017, desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela Square Enix para PlayStation 4, PC, Xbox One e recentemente Nintendo Switch. Foi um jogo de muito sucesso, tanto que ganhou até anime. É bem divertido e tem uma história diferente, pra dizer o mínimo. Porém, Automata, apesar... Nossa, é verdade. O anime tá em atos e foda-se, né? Diz que na ideia original, o motivo deles irem para Tóquio é que na realidade eles estariam indo para o passado, já que em vários momentos do jogo tem artes retratando uma profecia e um dragão crucificado em uma torre vermelha. Então o plot seria que a história é um ciclo eterno, existe magia no mundo de Drakengard por conta dessa batalha. E daí a partir das mortes da mãe Anjo e do Caim e da Angelus, a magia seria liberada no mundo e no futuro Caim nasceria de novo. E a Angelus também, entendi. O primeiro Nier, na verdade, a gente tá jogando aqui no canal. Só tem que fazer o final C. Só que eu não quero pegar spoiler. O problema de não ter assistido esses vídeos antes é exatamente por isso, sabe? Mas vamos ver. Apesar de ter uma história solo por si só, com começo, meio e fim, na eu tô verdade no começo é uma do final C do Nier, de uma que eu tenho que série continuar. de jogos idealizados por Yoko Taro, um homem com um jeito um tanto peculiar de contar histórias. E gravem o nome Yoko o Nier Taro, vocês vão Replicant ouvir vem muito antes. ele ao longo desse vídeo. A história verdadeira de Automata, na verdade, começa lá em 2003, em um jogo de PlayStation 2 chamado Drakengard. Fala rapaziada, eu sou Celp, e como primeiro vídeo desse canal, eu vos trago a história da saga Drakengard, Nier e o Yoko Taro verso. Antes de começar, eu tenho algumas considerações a fazer. A primeira é que o Yoko Taro, que é o grande idealizador desse universo, ele é meio surtado da cabeça. Os jogos o Replicante eu pretendo jogar, sim. Várias linhas do tempo diferentes. E ele também não se limita apenas a jogos para contar histórias. Ele conta em outras mídias, como novels, mangás e até peças de teatro. O que eu vou abordar aqui é apenas uma dessas linhas do tempo, que é a linha, vamos dizer, principal, que liga todos os jogos. Vão ter spoilers dos jogos, incluindo os finais, e vai ser mais um resumão da lore. O Nier Automata que eu tenho que terminar ainda. Ah, e os jogos do Yoko Taro, eles não têm tradução em PTBR. Todos os nomes aqui que eu falar em português, eu traduzi meio ao pé da letra. Vamos começar em Drakengard até chegar em Nier Automata. Então é isso, deixa teu like e vambora. Mas aqui no canal a gente tá fazendo Nier Automata em PTBR, né? Graças à Tribu Gamer.
Então eu dei os meus... Se eu for jogar todos os jogos, eu vou jogar em PTBR pra galera conseguir entender. Vou fazer meu pequeno esforço. I don't care. What is a world without Furry Eye? Drakengard é uma trilogia de jogos de fantasia medieval que se passa em um mundo chamado Midgard. O primeiro título da trilogia foi lançado em 2003, porém, se a gente seguir a ordem cronológica dos acontecimentos, o começo de tudo, na verdade, é em Drakengard 3, que é o terceiro jogo da saga. Midgard é um mundo que originalmente era parecido aqui com o nosso planetinha Terra, porém, na Idade Média. Tudo corria bem, até que em um momento, uma série de terremotos começou a acontecer nesse mundo. Esses terremotos eles foram precedentes de algo maior, um terremoto imenso conhecido como o Cataclismo, que aconteceu na Península Ibérica, a região onde fica Portugal e Espanha. E desse terremoto imenso do Cataclismo, surgiu uma cidade, que futuramente viria a ser chamada de Cidade Catedral. Além da cidade, o Cataclismo também trouxe outros tipos de criatura para Midgard, coisas que não tinham antes, como dragões, criaturas sobrenaturais conhecidas como Watchers, ou observadores em português, e uma espécie de entidade ou objeto que é a Flor Negra. E foi nessa flor que tudo começou. Nos anos seguintes, o continente europeu ele largou de mão essa história de nações separadas e se unificou sob uma única bandeira, a bandeira de Midgard. Os dragões começaram a causar problemas pelo mundo, o que levou muitas pessoas a fugirem para a cidade catedral, meio que como um refúgio. Entre esses estavam nobres e intelectuais que fundaram o Instituto Pitágoras para estudar. Eu não posso falar nada dessa flor. Não posso falar. Porque senão vem gente aqui e depois tenta me cancelar. Então eu não posso falar nada a respeito. Foi mal, eu não posso. Aos desastres e anomalias que estavam rolando pelo mundo todo. E como tinha muita gente entrando, a cidade catedral começou a recusar imigrantes e se fechou para o mundo. Além disso, alguns habitantes de Midgard também começaram a notar que conseguiam usar poderes estranhos e perceberam que magia agora era real naquele mundo. E os usuários de magia, eles eram chamados de usuários. O Yokotaro não é criativo com nomes, vocês vão notar isso ao longo do vídeo. Eita, usuários de magia começaram a subir na hierarquia social e se tornaram figuras importantes e poderosas. Além disso, o Instituto Pitágoras, que originalmente era um instituto, acabou virando uma espécie de igreja. O conceito da Igreja do Instituto Pitágoras começou a se espalhar ali pela comunidade. Nos anos seguintes, então, a cidade catedral reabriu e começou a dominar diversas regiões de Midgard, usando magia principalmente para vencer seus adversários. Isso acabou dando início a uma nova era, a Era dos Senhores Feudais. Os Senhores Feudais, eles ganharam controle sobre as terras de Midgard e as dividiram em 5 territórios: a Terra dos Mares, a Terra das Areias, a Terra da Floresta, a Terra das Montanhas e a Cidade Catedral. Era poder demais nas mãos de poucas pessoas e a desigualdade entre pobres e ricos só crescia. A igreja, especificamente a Academia Central de Magia, se tornou a principal força política de Midgard. Em 960, quase um século depois do Cataclismo, o primeiro presidente da Academia de Magia é eleito. Porém, elegeram uma pessoa que não entendia nada de magia, o que causou uma treta entre a igreja e os senhores feudais. Eventualmente, isso acabou levando a uma grande revolta dos estudantes mais jovens contra a igreja e os senhores feudais. Revolta essa que não durou muito. Em 995, um enorme desastre aconteceu na cidade catedral. Algum tempo depois, foi descoberto que a poeira e os escombros deixados pela explosão tinham o formato de uma enorme flor que cobria o céu noturno. Essa entidade, que era a Flor Negra, ela foi selada atrás de um enorme portão. Porém, não foi selada totalmente, uma parte dela conseguiu escapar. No meio disso tudo, havia uma menina chamada Rose. Rose teve uma infância bem traumática. A mãe dela era muito abusiva, berrava e batia nela. E quando a Rose ainda era apenas uma menina, sua mãe a vendeu para um prostíbulo. Um dia, ela meteu o louco e saiu matando todo mundo do bordel e fugiu carregando a maior quantidade de ouro que ela conseguia. Só que ela foi assaltada no meio do caminho e levaram tudo. Rose acabou encontrando um homem que era um dos chefões do bordel que ela trabalhava. O homem ofereceu a ela um lugar pra morar e os dois viveram juntos, até a Rose contrair uma doença mortal. Aí o cara começou a fazer tudo o que ele podia pra se livrar dela, e uma das formas foi tentando vendê-la.
de novo. Rose mata o homem e foge. Ela começa a vagar por aí e ela matava gente sempre que precisava de algo. Ela matou muita gente. Um dia, ela matou uma família inteira e quando a filha mais velha perguntou por que ela fez aquilo, a Rose, ela percebeu que ela não tinha um real motivo. Foi meio força do hábito. Eventualmente, a doença dela piora e ela é capturada por guardas, jogada numa cela com 5 outras garotas e acaba morrendo. Em seus últimos momentos, ela segurou uma bela flor rosa que brotou no chão e enfim a morte a levou, apenas para ser ressuscitada pela flor. Essa flor que sim era um pedaço da entidade da flor negra ressuscitou Rose e a menina agora tornou-se Zero. Em português, Zero. A flor também a transformou em uma Intoner, que são criaturas de imenso poder capazes de manipular magia através da música. A Zero agora era uma ferramenta de destruição, na qual a flor usaria para destruir a humanidade. Para impedir isso, a Zero tenta se matar para destruir a flor, mas isso só resulta na divisão do seu poder e na criação de mais 5 Intoners, que têm os nomes mais criativos de toda a franquia. Se a primeira chama Zero, vocês já sabem como chamam as outras. 1, 2, 3, 4 e 5. Zero percebe o tamanho da cagada que ela fez e se alia a um dragão chamado Michael, sim, o dragão chama Michael, para ir atrás de suas irmãs e matá-las. Enquanto isso, as 5 irmãs derrubam Baz, o senhor feudal da Terra das Areias, e rumam para a cidade catedral. Elas conhecem Gabriel, um dragão que concorda em ajudar a acabar com os senhores feudais. Zero e seu dragão Michael vão reto para a cidade catedral para acabar com suas irmãs. Só que o plano não dá muito certo, a dupla toma um cacete das Intoners e do Gabriel, e nisso o Michael, o dragão da Zero, acaba morrendo. Um ano se passa e as Intoners praticamente tomaram conta de Midgard. Elas acabaram com os senhores feudais e foram adoradas como deusas, como aquelas que trouxeram a liberdade para Midgard. Zero busca refúgio na Terra dos Mares, agora com uma prótese no braço e um novo dragão, Mikael, que nada mais é do que a reencarnação de Michael. Zero então parte novamente para matar suas irmãs, com Mikael ao seu lado, e dessa vez a coisa dá um pouco mais certo. Pô, essa menina é Midgard caçando suas irmãs. Maldosa. Cada uma estava em uma região diferente. 5 vivia na Terra dos Mares, 4 vivia na Terra das Montanhas, 3 vivia na Terra das Florestas. A 2... Bem, quando a Zero encontra a 2, ela estava em um estado catatônico, e quem a Zero acabou enfrentando foi Senti, que era o discípulo da 2, que depois da luta acaba ajudando a Zero. No fim, sobrou apenas da loirinha com flor no olho. Pô, achei mó legal ela. O problema é essa flor no olho aí. Porque os jogos do Yokotaro tem vários finais, e Drakengard 3 não é uma exceção. O jogo tem 4 finais, A, B, C e D, porém nenhum deles leva pra onde a gente quer. Felizmente, em 2014, foi lançada uma novelização da história de Drakengard 3, também conhecido como Final E, e é nele que continua a linha do tempo principal. Basicamente, é o seguinte, Zero e Mikael vão até a cidade catedral para confrontar sua última irmã. Zero consegue vencer e seu dragão Gabriel, porém, Mikael é envenenado durante a luta. Assim, Zero faz um pacto com o dragão para salvá-lo, mas ela é esfaqueada por trás pelo clone da que eu vou chamar de 1.2. Criou 1.2 meio que como uma garantia, um plano reserva para lidar com a Zero caso ela falhasse. E diferente das outras Intoners, 1.2 era um garoto. 1.2, ao ver sua irmã morrer... Caramba, tinha fanboy no jogo! Naquela época! Ele perdeu completamente o propósito da sua vida. Então, em homenagem à sua falecida irmã, 1.2 cria o Culto dos Observadores. Depois da morte das Intoners, Midgard passa por mudanças. O Culto dos Observadores se torna uma facção imensa e praticamente começa a reger Midgard. Vários monstros começam a assolar o mundo e são rechaçados pelo culto. Também são descobertos objetos que são chamados de Sementes da Destruição. Objetos deixados pelos deuses que serviriam para acabar com o mundo e com a humanidade. Foi então criado um sistema de selos para proteger o mundo dessas sementes e do caos absoluto. Seriam 4 selos. 3 selos seriam partes do mundo e o quarto seria uma mulher que era escolhido meio aleatoriamente. Ela iria ter uma marca em seu corpo indicando que ela devia ser a deusa do selo. Quando a segunda deusa do selo foi escolhida, ela era uma ajudante pessoal do líder do culto, que era o 1.2. Isso causou uma treta interna que evoluiu para uma guerra civil e o 1.2 foi exilado. Nessa mesma época, uma doença conhecida como doença do olho vermelho começou a se espalhar por aí. Aí, ó, que tem no Nier. Esse negócio do olho vermelho tem no Nier, que são aqueles bosses que eu matei.
aí. Como o próprio nome sugere, quem pegasse essa doença ficava com o olho vermelho, mas também ficava extremamente agressivo e violento. Com o líder exilado, uma doença se espalhando pelo culto e ainda por cima os ataques constantes de monstros, o culto dos observadores foi enfraquecendo e começou a perder território, o que abriu margem para províncias independentes surgirem, como o reino de Caerleon. O culto, desesperado para retomar território, começa a avançar novamente pela Península Ibérica e funda uma nova facção, chamada de o Império. Em resposta à fundação do Império, várias pequenas províncias independentes se unem e formam outra grande facção, a União. No meio desse rolê todo, nascem duas crianças, Mana e Ciri. Eram gêmeos, um menino e uma menina. Eles nasceram de uma linhagem de criadores de golems, e Ciri herdou esse dom e sempre mandou bem, já a Mana nem tanto. Por esse motivo, a mãe dos dois favorecia muito o Ciri e dava todo o amor do mundo pra ele, enquanto tratava a Mana igual lixo. Isso levou Mana a um estado mental extremamente fragilizado. A mãe dela chegou até a abandoná-la no meio da floresta sozinha, onde ela foi encontrada pelo culto dos observadores. Eventualmente, Mana se torna a alta sacerdotisa do culto e, consequentemente, a líder do Império. Mana começa a ser tentada pelos observadores, lembra deles? Quando rolou o terremoto e a cidade catedral apareceu, os observadores são criaturas monstruosas de outros mundos. Eles são servos dos deuses criados com o propósito primário de destruir a humanidade. Já deu pra perceber que os deuses de Drakengard não gostam muito dos humanos. Nisso, eventualmente, eles conseguem invadir completamente a mente de Mana, e o objetivo do culto muda. Em vez de manter a tradição... É como se a gente ficasse incomodando eles quando a gente chama eles pra terra. Tipo, estão de boas vivendo no mundo deles, aí a gente faz aqueles ritual maluco, chama eles, e os caras ficam putos. Ninguém quer vir pra terra. E preservar os selos, a missão agora era destruir os 4 selos protetores e liberar as sementes da destruição no mundo. O problema é que os selos protetores estavam no território da União. O Império, liderado pelo culto, então lança um ataque direto à União. Vocês lembram como funcionava o sistema de selos, né? 3 selos são partes do mundo e o quarto é uma mulher, que é escolhida aleatoriamente pela marca para se tornar a deusa do selo. Nesse período que estamos, a deusa do selo era uma moça chamada Furiai. Ela morava no Castelo da Deusa, um santuário construído para servir de moradia e proteção para a deusa do selo. O Império lança um ataque direto ao castelo e a União tenta proteger. Em meio aos exércitos defensores, temos um homem chamado Caim. Caim é o irmão de Furiai e protagonista de Drakengard 1. E enfim, chegamos ao primeiro jogo da saga. Falando um pouco do backstory do Caim, lembram que eu mencionei rapidinho o reino de Caerleon? O rei de Caerleon, ele tinha 2 filhos, Furiai e Caim. No aniversário de 18 anos de Caim, o castelo de Caerleon foi atacado por um enorme dragão negro, que matou o rei e a rainha. Caim e Furiai fogem do castelo para se salvarem, e com a morte do rei e da rainha e a fuga do príncipe e da princesa, o reino de Caerleon entrou em ruínas. Caim mais tarde descobriu que o dragão negro foi enviado pelos observadores, que estavam ligados diretamente ao Império. Então, ele se alista na União, a facção inimiga do Império, com o objetivo de se vingar. E depois do ataque do dragão, a marca da deusa se manifestou em Furiai, e ela foi levada para o castelo da deusa, que agora estava sendo atacado pelo Império. A União fez tudo o que pôde para defender o castelo, mas o exército imperial era muito forte. Caim lutou com tudo que tinha, mas foi gravemente ferido. Porém, quando ele viu os soldados do Império entrando no castelo, ele foi correndo atrás para ajudar sua irmã. Caim encontra um dragão vermelho, na verdade uma dragoa, chamada Angelus, presa e gravemente ferida. Caim odeia dragões por causa de seu passado, e a dragoa também não vai com a cara dele. Só que os dois estavam fodidos, então eles fazem um pacto entre si para que ambos sobrevivam. Mas o pacto custou uma coisa muito importante para Caim, sua habilidade de falar. Agora, com uma dragoa ao seu lado, a coisa ficou bem mais fácil. Caim e Angelus destroem o exército imperial, e Caim entra no castelo atrás de sua irmã. Antes de Caim chegar, quem tentou proteger Furiai foi um homem chamado Inuarte, o noivo dela e amigo de infância de Caim. Quando eles se encontram, eles concordam que precisam esconder Furiai em outro lugar, e vão para uma vila... Mas peraí, como é que ela tem noivo se ela não podia ter filho? Ué, peraí. Eu entendi que ela não podia ter filho. E tem noivo? Ué. Ou eu entendi errado, né? Eu entendi que ela não poderia engravidar. Ela não poderia ser mãe. Ela não podia ter filho. Não quer dizer que não podia ter um amado. Ah, mas e se acontecer um negócio?
Ela deve ter ganhado o selo depois que foi prometida a Wynward. Bom ponto, verdade. Élfica. E quando chegam lá, a vila havia sido destruída pelo Império, mas lá eles acabam escutando a voz de Verdelete, que era o líder espiritual da União responsável por proteger os 4 selos. Drakengard 1 basicamente gira em torno de Caim, tentando proteger a sua irmã e os outros 3 selos, enquanto o Império avança pelo território da União para destruí-los. Em meio às viagens, Caim conhece Ciri, o irmão de Mana, que se junta ao príncipe para proteger o mundo. E no Arte é capturado, torturado e sofre lavagem cerebral pelas mãos do Império, o que o leva a se aliar a um dragão negro, o mesmo dragão negro que matou os pais de Caim, e a capturar Furiae. Furiae nunca gostou de ser uma deusa. Ela não pediu esse destino, e Inuarte acreditava que podia libertá-la desse destino e conquistar seu amor. Caim tenta, em vão, viajar para proteger os selos, mas ele falha. O Império destrói todos os selos do mundo, sobrando apenas a deusa do selo Furiae. Porém, antes que Caim consiga achá-la, o Império resolve atacar a União com força total. Os 2 exércitos se enfrentam e a União vence, porém um enorme meteoro cai, causando estrago nas tropas restantes da União e as tropas do Império começam a se levantar. E então as tropas reerguidas acabam com o exército restante da União. Em meio à guerra, uma enorme fortaleza voadora aparece nos céus. Caim e Ângelos então resolvem subir até aquela fortaleza. E é aqui que chegamos na parte que divide a história. Lembra, os jogos do Yoko Taro têm vários finais. O final A é que quando eles chegam na fortaleza, eles já encontram a Furiae morta. Sem uma deusa do selo, o mundo entraria em caos. Então Ângelos se oferece para se tornar a deusa do selo e impedir a total destruição da humanidade. Esse final, em teoria, deveria levar para Drakengard 2. Eu digo deveria porque Drakengard 2 se passa em outra linha. Nossa, era da Ubisoft! Agora que eu percebi. Do tempo que não é a mesma de Drakengard 3, 1 e Nier. Existe A Ubisoft publicou. Publicou. Que susto, né? Que susto. Só pro Drakengard 2. Porque Além eu vi Square disso, Enix o com jogo Ubisoft, também não foi eu pensei, dirigido que pelo é Yoko isso? Taro, então ele não faz parte do Yoko Taro verso. Pra continuar a timeline, a gente tem que ir pro final E. Nesse final, Caim e Ângelos sobem na fortaleza e encontram Mana. Lá, Ciri percebe que sua irmã está além de salvação e a mata. Sem a alta sacerdotisa, a fortaleza entra em colapso, o que acaba matando Furiae. Os observadores, então, eles descem do céu para destruir a humanidade, liderados por sua rainha. A rainha grotesca é tão poderosa que é capaz de distorcer o espaço-tempo para acabar com o mundo. Caim e Ângelos avançam na rainha e o embate dos 3 é tão forte que acaba lançando eles para outra realidade. Eles aterrissam na Terra, mais especificamente é que em o Ubisoft Tóquio, no ano de 2003. Fazer... Caim e Ângelos conseguem destruir tipo a rainha, porém são abatidos por jatos militares e morrem. Com a chegada e morte de Caim e Ângelos, pela primeira vez a Terra tem contato com magia de verdade. E é nesse ponto que nos despedimos da saga Drakengard e entramos na saga Nier. Ah, mas o Ubisoft não faz coisa boa. O incidente em Tóquio obviamente deixa todo mundo assustado, já que não é todo dia que um gigante cai do céu brigando com um dragão. A rainha monstro é derrotada e seu corpo se desfaz em uma matéria que os cientistas a princípio não conseguem definir exatamente o que é. É uma substância semelhante ao cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, porém não tem peso ou massa, e ela também não dura muito tempo e se desfaz rapidamente. Após a queda da giganta, a força aérea japonesa envia jatos para abater o dragão. O corpo da fera é recuperado pelo governo e levado para ser estudado e testado. Esse incidente ficou conhecido como 6/12, porque aconteceu no dia 12 de junho de 2003, e resultou em 56 mortes, 320 feridos e um prejuízo de 60 bilhões de ienes, o que dá ali em torno de 2,3 bilhões de reais. Morreu pouca gente, hein? Deve ter quebrado muito prédio, mas não morreu tanta gente, não. Muita grana. Foi emitida uma ordem de silêncio. O governo queria evitar que a notícia do incidente se espalhasse, mas não adiantou. Fotos e vídeos do ocorrido já estavam circulando pela internet inteira, e junto com eles, o medo e as teorias da conspiração. Em setembro de 2003, uma reunião internacional aconteceu no Japão, na qual os Estados Unidos e a Rússia participaram para discutir o tal evento. Os Estados Unidos suspeitavam de terrorismo, e eles tomaram medidas para reforçar a segurança nacional, enquanto o governo japonês começou a aumentar
aumentar os investimentos na defesa militar. Em dezembro, uma doença misteriosa começou a se espalhar por Shinjuku, uma região de Tóquio. A doença fazia com que o corpo do indivíduo se desfizesse em cloreto de sódio, semelhante ao que aconteceu com a Rainha Monstro. A taxa de mortalidade era de 100% e não havia cura, vacina ou tratamento. Nossa. Pesquisas sobre a doença começam a E tinha gente que achava que a Covid era assim, né? Tinha gente que enxergava a Covid assim. Pegou, morreu, né? ser feitas, e os pesquisadores ficam otimistas. A pessoa virava uma estátua de sal praticamente, ela morria. Já que é uma doença rara e aparentemente não parece ser muito contagiosa. Em fevereiro de 2004 foi registrado um grande aumento nos casos da doença do sal em Tóquio. Em abril de 2004, entre os infectados com a doença do sal, alguns começam a se tornar agressivos e apresentar surtos psicóticos frenéticos. Por conta do surto, a região de Shinjuku começa a passar por uma desindustrialização e a comunidade internacional começa a pressionar o Japão para dobrar os esforços na pesquisa e no tratamento da doença. O número de pacientes tendo esses surtos começa a aumentar. Em junho de 2004, um grupo de pesquisadores fazem uma apresentação sobre a doença, onde eles a chamam de Síndrome da Cloração Branca. Eu vou continuar chamando de doença do sal para facilitar. Por conta do aumento crescente de casos da doença, o governo central do Japão é realocado para fora de Tóquio. Em setembro de 2004, o governo japonês continua recebendo mais relatórios das trajetórias de infecção e anuncia um plano para fechar e isolar completamente a região de Shinjuku. Inicialmente, a notícia do isolamento resulta em protestos e movimentos de oposição. Porém, uma celebridade é atacada e morta por um infectado da doença do sal. O caso se espalha pela mídia e a opinião pública começa a pender para aprovação do... Nossa, só ligaram porque uma pessoa que é celebridade morreu. Que se dane as pessoas normais. Morreu uma pessoa celebridade. Aí todo mundo para pra ver. Todo mundo acha o fim do mundo isso acontecer. Isolamento. E em outubro do mesmo ano, o plano é posto em prática e um enorme muro, batizado de Muralha de Jericó, é erguido em volta de Shinjuku. Porém, mesmo com a área isolada, as operações para suprimir os infectados agressivos continuam dentro da muralha. Só que essa ação de fechar a área não pegou nada bem pro Japão no meio internacional. Diversos protestos começaram a acontecer pelo mundo todo, e enquanto isso, os pesquisadores Mano, que se foda, faz o muro. Só porque o Donald Trump queria fazer um muro também, agora falava mal, ué. Aí o japonês faz um muro pra se proteger de doença e a galera fala mal. A galera queria que todo mundo ficasse em casa e reclama de muro pra poder proteger pessoas que realmente pegam uma doença com 100% de taxa de mortalidade. Meu Deus, se fosse no dia atual, a galera ia tá batendo palma pra isso. Continuam trabalhando para tentar achar uma cura para a doença. Em dezembro, as transmissões que eram enviadas pelos jornalistas e voluntários da mídia de dentro da muralha foram cortadas do nada. O último registro lá dentro terminou com um grito enquanto um gigante branco aparecia. A imagem ela não foi divulgada oficialmente, mas acabou vazando na internet. Em 2005, as forças de autodefesa do Japão e grupos de vigilância continuaram combatendo pacientes enlouquecidos dentro da muralha, enquanto o governo anuncia que a transmissão estava diminuindo e se aquietou por um tempo. No ano seguinte, os resultados da pesquisa são apresentados ao governo. Ao que parece, a mutação que ocorre levando pessoas à morte ou as enlouquecendo é determinado a nível genético. O nome desse canal é Mr. Selps. Eu vou até dar o like no vídeo porque o cara tá explicando muito bem. Parabéns. Teoriza-se que pessoas com pequenas irregularidades em alguns cromossomos têm altas chances de enlouquecerem. Isso foi apresentado somente ao governo, mas não ao público. Porém, futuramente foi comprovado que essa teoria era furada, pois os dados de teste que ela tomou como base eram falsificados. Ainda em 2006, a instalação de pesquisa onde estava o corpo do dragão foi atacada por uma facção misteriosa. A polícia local, junto à segurança da instalação e as forças de autodefesa do Japão, conseguiram repelir o ataque. Rumores sobre os responsáveis pelo ataque começam a se espalhar. Rumores em que culpavam desde cultos religiosos até os Estados Unidos. Em 2007, uma irregularidade... Ah, esse Pandora's Tower. Eu acho que o Gregory baixou. Só que eu não joguei na época do Wii. Eu acho que tava no HD externo, que o Gregory me emprestou. Mas eu não joguei. Nossa, agora você tirou uma lembrança da minha cabeça.
Aparece em uma foto de Shinjuku tirada via satélite, onde tem um enorme ponto preto no centro da região. Em 2008, a muralha de Jericó foi derrubada de dentro para fora. Tá no e durante pendrive, sua tá no queda, pendrive. sons semelhantes aos que foram ouvidos durante o incidente Pra me conquistar, 612 o Gregory são me deixou escutados de novo. Um número imenso um de HD criaturas externo brancas cheio de enlouquecidas jogos de saem lá de Wii dentro. pra eu ficar em Essas casa criaturas jogando. foram batizadas de A Legião e começam a atacar e matar qualquer ser humano vivo que eles encontrem, enquanto uma outra criatura com olhos vermelhos observa os movimentos da Legião. As forças de defesa do Japão reagem e começam a repelir as criaturas. Enquanto os militares enfrentam a Legião, a doença do sal reaparece e começa Ó, gente, só pra avisar. Tem o IVPix, mas também tem o Tipa, tá? Tanto faz. Tem o Tipa e tem o IVPix. Com o IVPix tem a vozinha. Com o Tipa tem outras coisas. se espalhar novamente. Os primeiros casos são registrados fora de Tóquio, tá? e em menos de um mês ela se espalha por toda a região de Kanto. Ainda nesse mesmo ano, o corpo da dragoa foi realocado para outra instalação fora do Japão. A localização é confidencial, porém tinham teorias que diziam que ficava em algum lugar dos Estados Unidos. Com o surto e a legião dominando Tóquio, o governo japonês e a residência imperial foram realocados para a região de Kyushu, uma ilha no Japão que estava relativamente ilesa. Cada vez mais casos começam a surgir e a legião aumentava mais e mais. Diversas pessoas começaram a fugir para outras regiões do Japão e muitas até tentaram sair do país. Porém, a maior parte dos outros países começaram a barrar refugiados japoneses com medo que a doença se espalhasse para fora do Japão. Em 2009, o Japão fecha uma aliança militar com os Estados Unidos. As forças militares norte-americanas se juntam às forças de autodefesa do Japão e conseguem frear o avanço da legião. Os corpos dos infectados eram catados e levados até os Estados Unidos para fins de pesquisa. Em abril de 2009, a aliança Japão-Estados Unidos anuncia que está considerando usar armamento nuclear em Shinjuku. A opinião do povo japonês é mista, porém o governo foi apoiado pela comunidade internacional. Uma bomba atômica, então, é lançada em Shinjuku no dia 6 de agosto de 2009. Essa data é bem simbólica. Para quem não sabe, o bombardeio de Hiroshima na Segunda Guerra também rolou no dia 6 de agosto. E a coincidência das datas deu o que falar na mídia. Outras áreas do Japão também foram bombardeadas. Shinjuku foi obliterada pelos incêndios nucleares e passou a ser referida como Ground Zero, ou Terra Zero. A princípio, parecia ter dado tudo certo. Depois dos ataques nucleares, não houve mais nenhum sinal de atividade da Legião. Então, estava tudo resolvido, certo? Em fevereiro de 2010, o primeiro caso de síndrome da coloração branca é registrado. Matheus mandou R$1. 30 segundos. A gameplay desse jogo com história fodida. Veja agora PLS. Eu vou parar rapidinho, viu, Luquinhas? Pera aí, valeu, Imperador Matheus, valeu pelo R$1. Deixa eu ver a gameplay disso aqui. Porque assim, eu até jogaria Drakengard no canal, mas eu estou preocupada com o nível de dificuldade e eu não me adaptar com a gameplay do jogo. O Nier, eu não vou mentir, eu tive um pouco de dificuldade pra me adaptar ao Nier, mas o jogo é tão bonito que eu acabei me virando pra poder me adaptar. Mas esse aqui, como ele é antigo, ele deve ter umas mecânicas antigas, esquisitas. This game came out 2 years after Devil May Cry 1, ou seja, esse jogo devia ter uma gameplay melhor do que Devil May Cry, e essa é a gameplay dele. Nossa, os personagens flutuam, assim, não tem muita gravidade. Não tem peso, tem muito efeito de papel. Pula e bate, pula e bate. E não matou o cara tá vivão, ó. I shall not die. Ué, não vai morrer não? Ah, morreu. É. Era o que tinha na época, né? O cara também esculachou. Esse machado tem o poder de lançar qualquer inimigo. A gameplay é uma porcaria com o propósito artístico do Drakengard 1. Do 3, o Yoko Taro fez por raiva. Não, eu entendo a gameplay do primeiro ser ruim, agora dos outros não tem desculpa não.
na China. De alguma forma, a doença tinha conseguido sair do Japão. A legião começa a reaparecer na Ásia e não demora muito, e diversos casos da doença começam a surgir em vários países. A pesquisa na cura foi intensificada, porque agora estava todo mundo na merda, então todo mundo começou a investir. A legião começa a aparecer em várias partes do mundo. Motins e revoltas aceleram o contágio da doença do sal, e o líder da legião, o Olho Vermelho, é confirmado estar vivo. Em junho do mesmo ano, a pesquisa em volta do dragão morto prova a teoria de que existe outro mundo além do nosso, e tanto o dragão quanto a giganta vieram desse outro mundo. Essa é a chamada teoria da múltipla origem, e segundo essa mesma pesquisa, o incidente 612 trouxe pequenas partículas que não existiam no nosso universo. Essas partículas foram chamadas de maso, e elas seriam as causadoras da doença do sal. Olha a E pra Covid. piorar, esse elemento ele não pode ser destruído por meios físicos, como calor ou explosões. Então, na verdade, o que as bombas fizeram foi só ajudar a espalhar as partículas maso por aí. Em outubro de 2011, a instalação secreta onde estava o corpo do dragão é atacada e destruída por uma facção desconhecida. O corpo do dragão some e nenhuma organização aparece para clamar o ataque. Em março de 2014, é dado início a uma nova tentativa de enfrentar a doença do sal, o chamado Projeto Gestalt. O projeto consistia em separar a alma do corpo humano usando as partículas maso. Os primeiros testes feitos em humanos foram um sucesso e não apresentaram consequências graves. Em 2015, esse projeto Gestalt foi apresentado ao público e, por motivos óbvios, foi muito mal visto pela população. Em 2016, foi desenvolvido um composto chamado luciferase, que é capaz de atrasar o início da doença do sal. E esse medicamento Eu lembro que na época do Covid, ficaram falando sobre esse luciferase, aí a galera falava que isso aqui era um composto satânico. Mas será? E aí? Esquisito, não? Pô, esse jogo tá estranho, hein? se mostrou mais Jogo eficiente em pacientes esquisito. mais jovens. Uma nova facção chamada Organização Hamelin é fundada com o objetivo de treinar soldados, principalmente jovens, para enfrentar a Legião. Pelos próximos anos, as batalhas Momento entre a chapéu de Legião e a alumínio. Organização Hamelin destroem completamente a economia global, aumentando o Esse abismo jogo entre tem ricos mensagem. e pobres. Em janeiro de 2025, são criados os primeiros Replicants, que seriam corpos artificiais feitos a partir do código genético das cobaias do projeto Gestalt. Os Replicants, eles foram desenvolvidos para serem imunes à doença do sal. Eles serviriam para abrigar as almas de quem passasse pelo projeto Gestalt, uma vez que o corpo original não poderia mais ser usado. Em 2026, um acidente ocorre no Laboratório Nacional de Pesquisa de Armas, na qual o Experimento 6 sai de controle. Um plano de emergência para selar esse Experimento 6 é posto em prática, no qual é utilizado outro experimento, o Experimento 7. Em 2030, o líder da Legião, o Olho Vermelho, é morto em Jerusalém. Sem o controle do mestre, a Legião não consegue mais coordenar direito os ataques e é derrotada. Porém, a doença do sal ainda não havia acabado. Sem outra alternativa, o projeto Gestalt, junto com o processo de replicação, é enfim lançado para o público. Pessoas de todo o mundo aderem ao programa e seus replicantes são criados. Porém, era um processo bem caro, então os mais ricos levavam preferência no projeto. É feito um sistema replicante automatizado para continuar o processo pelo tempo que fosse necessário. Também são criados androides para supervisionarem as atividades dos replicantes e cuidarem da manutenção do sistema. Os replicantes, como eu disse, eles foram pensados como corpo reserva para as almas humanas, mas apesar disso, eles tinham vida própria. Eles são projetados para serem imunes à doença do sal e eles foram encarregados de continuar combatendo o que sobrou da Legião e coletar as partículas maso, para que elas fossem enviadas de volta para o mundo que vieram. A princípio, eles deveriam obedecer às ordens dos androides e uma vez que a Legião e a doença fossem erradicadas, as almas Gestalt seriam transferidas de vez para os corpos replicantes e a humanidade voltaria a viver normalmente. Em 2033 é iniciado o projeto Grimório, um projeto que utilizaria tecnologia de origem múltipla para colocar almas Gestaltes em livros. 13 Grimórios são feitos, começando pelo Grimório Noir e o Grimório Weiss. Quando a Legião e a doença acabassem, ambos os Grimórios seriam Mas isso aqui não é ciência, isso aqui é paganismo. Isso aqui é coisa real. É paganismo puro isso aqui. Aí já fugiu do ponto de tentar usar ciência no nosso mundo, né? No mundo normal.
seriam ativados e usados para mandarem os Gestalts para seus respectivos Replicants. Parecia que estava tudo bem, tudo encaminhado, até que em 2049 é descoberto que, ao longo do tempo, almas Gestalt tinham uma alta chance de enlouquecerem e entrarem em frenesi completo, e se fossem largadas assim, eventualmente morriam. Para estabilizar a consciência de um Gestalt, eles teriam que extrair partículas Maso de um outro Gestalt que manteve sua consciência após o processo. Nisso, eles descobriram que Gestalts criados a partir dos 2 Grimórios teriam chances maiores de manter-se puros. Então, cópias do Grimório Noir são feitas e espalhadas por aí. A Comissão de Purificação Mundial junto à Organização Hamelin começam a fazer experimentos com os Grimórios para achar uma alma Gestalt sintonizada com o poder do livro. Esses experimentos ocorriam em lugares disfarçados de centro de assistência, em áreas pobres e campos de refugiados. E é nesse mesmo ano que dá início aos acontecimentos do próximo jogo da franquia, o primeiro Nier. Esse jogo tem 2 versões, Nier Gestalt e Nier Replicant, uma para Xbox 360, outra para PlayStation 3. Os 2 jogos são praticamente a mesma coisa em termos de história e gameplay. Ah, tá, que susto! Imagina! Ou não. Imagina, você tinha que ter o Xbox e tinha que ter o PlayStation pra conseguir fazer o jogo inteiro, entender a história inteira. Pokémon Black e White. Mas o Pokémon Black e White era só pra Nintendo DS. Você tinha que ter um console. Os caras fazem isso aqui pra console diferente. Aí ferra tudo, né? Umas pequenas diferenças. A maior e mais gritante é a aparência do protagonista. E a segunda é a Iona, essa menina aqui, no rap. Pô, peraí. Iona é o nome do lugar que a 2B e o 9S trabalham. Corporação Iona, alguma coisa assim. Iona, isso aí. Não, peraí. Não, peraí. Essa é a Iona. Essa é a Iona, certo? A 2B e o 9S trabalham para Yorha. Ah, sim. Yorha, beleza. Não, calma aí. Gente, calma aí que é muita informação. Vamos lá que é muito confuso. Yorha é a corporação. Essa aqui é a Yorna. Calma aí que tamo indo. Ela é irmã do protagonista e no Gestalt ela é filha. Nier leva sua irmã Iona, ou filha no Gestalt, até um desses centros de assistência em busca de medicamentos para tratar a doença dela. Porém, ele percebe que algo tá errado ali quando diversos Gestalts que falharam no experimento enlouquecem e saem atacando geral. Nier e Iona vão até um supermercado para se esconder. Porém, eles são encurralados pelos Gestalts. Sem outra alternativa, Nier recorre ao poder do Grimório Noir e passa pelo processo de gestaltização para proteger sua irmã. Nisso, ele acaba se tornando o tal Gestalt original que os cientistas tanto buscavam. Iona também entra em contato com o livro e acidentalmente se torna Gestalt. Porém, dá merda no meio do processo e a Iona Gestalt começa a colapsar. A Comissão da Purificação Mundial então faz um acordo com o Nier Gestalt. Aí vão falar que também tô fazendo burrada, mas peraí. Pra mim, lembra um pouquinho a 2B e o 9S. Lembra um pouquinho. Pode ter a ver? Não. Mas só estou especulando. Calma aí. Eles colocam Iona em uma espécie de coma e conseguem convencer o Nier de que eles podem curá-la. Em troca, eles iriam extrair as partículas Maso do corpo de Nier e usá-las para estabilizar os outros Gestalts. No ano de 2764, os Replicants, que originalmente deveriam obedecer os androides e combater a Legião, eles começam a pensar: peraí, por que a gente tá fazendo isso mesmo? E se tornam autoconscientes. Nos séculos seguintes, as primeiras sociedades formadas por Replicants começam a aparecer, em sua maioria pequenos vilarejos medievais. Em 3276, um jovem Replicant vai até Jerusalém, a Terra Proibida segundo as lendas, carregando o corpo de sua amada até uma névoa branca, que era o que sobrou do antigo líder da Legião, o Olho Vermelho. E para surpresa dele, sua amada levanta, porém com seus olhos brilhando em vermelho, e a Legião tinha acabado de ganhar o outro líder. Em 3287,
7, a nova Olho Vermelho lidera a legião contra os replicantes restantes no mundo. Um androide, ao lado de 4 replicantes, conseguem derrotar o Olho Vermelho. A última partícula Maso é enviada de volta para o mundo paralelo, e a purificação da Terra estava completa. Era a hora da próxima fase do projeto Gestalt começar, e os Gestalts começam a acordar em massa. Porém, os replicantes de livre-arbítrio os enxergam como monstros, sombras, como são chamados, e começam a lutar contra eles. Em lugares onde androides se mantêm firmes no controle, os Gestalts conseguem se fundir com seus respectivos replicantes e voltam a serem humanos normais, embora isso fosse raro de acontecer. Porém, apesar de terem sido tratados, muitos Gestalts recém-acordados começam a enlouquecer, e o Nier Gestalt, que passou mais de 1000 anos fornecendo partículas Maso para o projeto, ele começa a suspeitar que sua irmã não vai acordar se ele não fizer nada. No ano de 3465, ou 3361 na versão Gestalt, é quando a segunda parte do jogo começa, onde acompanhamos o que aparentam ser Nier e Iona, vivendo no que parece ser um vilarejo medieval. Vilarejo esse administrado pelas irmãs Dévola e Popola. E tem no Nier Automata. Eu lembro que aparecia 2 meninas de cabelo vermelho, só que eu não tinha encontrado elas no jogo. Porque eu ainda vou encontrar, porque eu vou fazer 100% do Nier. Calma aí que a gente vai fazer tudo o que a gente puder. Selp, eu conheço essas, elas têm naquele vilarejo em Automata. Que eu vi na cutscene, não é spoiler pra mim, mas vai aparecer ainda, tá? Calma, vou chegar lá. Iona sofre de uma doença grave, a Black Scrawl, algo como rabisco negro. E a história do jogo gira em torno de Nier tentando de alguma forma salvar sua irmã dessa doença. Eu tô tendo dificuldade Iona foge de casa pra ir atrás de uma flor chamada Lágrima Lunar. E Nier vai atrás dela, o que o leva até um templo antigo, onde ele acaba conhecendo um livro falante que se apresenta como Grimório Weiss, um dos grimórios que seria usado no projeto Gestalt. Porém, esse Nier aqui, ele não sabe nada sobre o projeto. Nier aprende sobre os versos selados, palavras mágicas que Weiss poderia aprender. E, segundo uma lenda antiga, uma vez que Weiss aprendesse todos os versos, ele poderia destruir o outro Grimório, o Grimório Noir, que, em teoria, era a fonte da doença de Iona. Em sua busca pelos versos, Nier conhece uma mulher mal-humorada chamada Kainei e um moleque chamado Emil. Ah, Selp, esse Emil não é o... Calma, porra, já disse que eu vou chegar lá. Emil era uma arma viva capaz de petrificar os outros com seus olhos. Por isso, ele usa essa venda. Os Gestalts, que nessa era são conhecidos como sombras, ainda aterrorizam o mundo. O Gestalt Nier, no caso o Nier original, agora conhecido como Senhor das Sombras, obtém o Grimório Noir original. Seu plano era terminar o processo que começou há 1000 anos atrás, fundir a Iona Gestalt a Iona Replicant, e ele mesmo com o Nier Replicant, que no caso é o Nier que o jogador controla a maior parte do jogo, aquele lá do vilarejo. Eventualmente, o Senhor das Sombras sequestra a Iona Replicant e a leva para fundir com a Iona original. O ato 1 do jogo termina com a Kainei sendo petrificada para salvar o vilarejo de uma sombra imensa. 5 anos se passam e agora acompanhamos um Nier maior, mais velho, mais forte e mais habilidoso. Nesses 5 anos, Nier nunca desistiu de procurar Caramba, por tem Iona. time skip Nier no e jogo Emil, assim, eles que da vão hora. até uma instalação antiga que ficava embaixo da mansão de Emil. Instalação essa que fazia parte do projeto Gestalt. Lembra que no meio daquela bagunça toda eu mencionei um tal de Experimento 6 que deu errado? Pois é, o Experimento 6, ou melhor, a Experimento 6, foi uma tentativa de criar a arma suprema da humanidade, e a cobaia foi a irmã de Emil, o que faz dele o Experimento 7. Parece o 9S, esse Emil aí. Ah, não sei. Após se fundir com sua irmã lá no fundo do laboratório, Emil volta pro vilarejo e despetrifica Kainei, e o trio se junta novamente para ir atrás do Senhor das Sombras. E claro que, adivinha só, o jogo tem vários finais. Tanto a versão Replicant quanto a versão Gestalt possuem 4 finais, A, B, C e D. Na verdade, o final A e B são o mesmo, só que de outra perspectiva, mas enfim. Porém, existe o final E, que É que eu não vi ele. Não apareceu ele no Nier Automata. No Automata ele tem uma lojinha, mas não apareceu ele. Ele. Não, assim. Ele não tá. Não mostrou como ele tá aqui. Ele é o cabeça de golfe. Mas não apareceu. Só aparece uma missão principal, se não me engano. Então.
Sim, eu estou na rota C, gente, mas ele ainda não. Eu não vi o personagem como tá aqui dessa forma. Ele aparece num carrinho. Sim, o carrinho pra mim apareceu. O carrinho apareceu. Mas não apareceu ele como tá nessa forma aqui. E originalmente era uma novela chamada The Lost World, mas esse final E ele foi incluído na versão remasterizada do jogo. E é o seguinte, Nier, Emil e Kaine chegam até o castelo do Senhor das Sombras. Lá eles são atacados por Dévola e Popola, e Emil se sacrifica para salvar seus amigos do ataque de Popola. Depois de passar pelas gêmeas, Nier e Kaine enfrentam e vencem o Senhor das Sombras. Só que uma coisa que eu não falei sobre a Kaine é que ela tem uma sombra dentro dela, que domina metade do Caramba, a bunda da menina. Pô, a galera fala da 2B. Olha essa roupa. A bunda da menina de fora. A bunda inteira de fora, a galera fala da 2B. Ah, pelo amor. Corpo, praticamente. Depois da batalha, o lado sombra dela Oxi, toma conta de Kaine e Nier precisa enfrentá-la. O jogador, então, tem duas escolhas. Salvar Kaine ou matá-la. Dependendo da escolha, leva para um final diferente. No caso do final E, o Nier, ele escolhe salvá-la. E ele sacrifica a própria existência para salvar a vida de Kaine, fazendo com que todos, incluindo sua irmã Iona, se esquecessem dele. Algum tempo depois, a Kaine, ela acorda de um pesadelo sobre... Ó, gente, eu sei que é loucura da minha cabeça, mas ela parece a que matou a 2B. Isso! Parece ela. sua batalha contra o Senhor das Sombras. Ela está triste, mas ela não entende o porquê. É que aí eu falo, nossa, gente, olha, a A2. Aí vai vir gente do chat. Não, Camila, não é a A2. Então eu vou falar só que parece. Parece. E ela sente igual. que esqueceu algo importante. Kaine vai até a Floresta dos Mitos. Ela entra na Árvore Divina, onde é recebido por duas entidades que se intitulam Os Administradores. Um menino e uma menina, que inclusive lembra muito a 2B e o 9S. Eles explicam a ela o projeto Gestalt e invocam cópias robóticas dela para enfrentá-la. Emil aparece para ajudá-la. Sim, o Emil estava vivo. E depois de destruir o núcleo central da árvore, uma enorme flor brota da floresta. E dentro da flor está Nier, o Nier mais jovem, na idade em que ele visitou a floresta pela primeira vez. Kaine, Emil e Nier agora estão juntos de novo. Final feliz, certo? Então, o projeto Gestalt dependia do Gestalt Nier, vulgo Senhor das Sombras, para funcionar. Porém, ele meio que foi morto e o Grimório Noir foi destruído. Além disso, lembra que eu falei da Dévola e da Popola? Elas eram as androides responsáveis pela manutenção do sistema Replicant. Quando o Nier Replicant começou com os papos de matar o Senhor das Sombras e foi até o castelo dele, elas tentaram pará-lo à força e acabaram indo conhecer Jesus. A Dévola e a Popola de Automata não são as mesmas de Replicant. Elas são apenas o mesmo modelo de androide, mas não as mesmas gêmeas. Sem o Senhor das Sombras, não seria mais possível ter as partículas Maso para estabilizar os demais Gestalts, que eventualmente enlouqueceriam e morreriam. Sem o Grimório Noir, o processo de gestaltização não seria mais possível. E com Dévola e Popola mortas, somado ao fato de que os Replicantes eram incapazes de ter filhos, não era mais possível produzir Replicantes. Ou seja, o projeto Gestalt foi pro buraco. No ano de 3627 foi criado o Comitê de Investigação da Herança Humana, uma organização que iria investigar as ruínas do Velho Mundo à medida que a população de Replicantes ia diminuindo. E em 3631, a Organização de Gestão e Recuperação da Herança Humana foi criada a partir desse comitê, como uma forma de recuperar, gerenciar e reviver as heranças do Velho Mundo, além de servir como uma espécie de governo central para os androides. Em 4198, as últimas almas Gestaltes são extintas da Terra. Em 4514, uma facção de androides conhecida como Independentes é criada, e como o próprio nome sugere, a facção é de androides independentes, que cansaram dos humanos e não cultivam nenhum tipo de lealdade à humanidade.
humanidade. Em 4519, pequenas rixas entre os androides mais conservadores e os independentes começam. Elas não duram muito e os independentes formam uma nação própria na Austrália. No dia 4 de julho do ano de 5012, aliens invadem a Terra e começam a tocar o terror. Em 5013, os androides organizam uma força chamada Exército da Humanidade. E várias fábricas são construídas ao redor do globo para aumentar a produção de modelos de combate. E em 5024, os aliens resolvem responder na mesma moeda e começam a criar máquinas para lutarem por eles na guerra. Em torno de 5100, os androides já tinham perdido grande parte do território para as máquinas. Então, eles criam uma base na Lua para preservar a cultura do Velho Mundo e o pouco que restou da humanidade, se é que restou alguma coisa. Durante esse tempo, o Emil não vai ter spoiler da Automata. milhões de clones de si mesmo para lutar contra os aliens. Sim, isso é tão ridículo quanto parece. O Emil que você encontra em Automata é um desses clones. Tanto que é um dos clones. Calma aí. tem uma questline que o 9S pergunta onde o Emil original tá e o clone fala que não sabe. Nos próximos milênios, máquinas e androides se enfrentam em guerras atrás de guerras. Algumas máquinas começam a criar consciência. Teve um grupo de máquinas que simplesmente foi pro meio da floresta e falou: a gente vive aqui agora. Fundaram um reino lá e ficaram. No ano de 11.932 é aprovada a construção de um novo tipo de arma contra as máquinas, Iorra. Iorra seria o nome dado a uma força de elite dos androides, que seria um agrupamento especial do Exército da Humanidade. E em 11.937, o primeiro modelo Iorra é produzido. No ano seguinte, os androides começam a construir o Bunker, uma base espacial para as forças Iorra. E em 11.939 começa a 14ª Guerra entre androides e máquinas. E no dia 10 de março de 11.945, 6 unidades Iorra são enviadas para uma fábrica com o propósito de destruir uma unidade nível Golias, que são as máquinas maiores. Calma que o vídeo tá acabando, então não vou tomar spoiler do jogo que eu estou jogando, fiquem tranquilos. Que foi detectada no local. E entre essas unidades está a nossa queridíssima 2B. E é aqui que Nier Automata começa. Enfim, chegamos em Automata. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, não vou entrar em detalhes sobre Nier Automata. Primeiro porque esse vídeo já tá muito grande. Gente. Segundo porque franquia mais viajada que eu já vi na minha história. Eu achei muito interessante, achei muito legal a criação. Mas, gente, é muito viajado. Pô, eu acho que, assim, acho que nem os japoneses entenderam tudo. Não tem como. E tem gente do ocidente que tentou jogar esse jogo. Eu sinto muito. Porque Automata tem... Kingdom Hearts eu nunca quis jogar justamente por isso. Primeira coisa, gente, desculpa meu preconceito. O Donald, o Pateta e o Mickey ajudam um garotinho de anime a enfrentar o mal. Pô, eu via isso quando era criança. Aí eu já tava meio assim, não. Desculpa, eu sei que japonês gosta da Disney. Eu sei que japonês foi totalmente micaltrado pra poder gostar de Disney. Eu vi muito isso no Japão. Mas quando eu era criança, eu via as coisas de Kingdom Hearts. Eu, com 11 anos, 12 anos, eu não conseguia levar a sério. Vocês me desculpem. Eu não conseguia levar a sério. Aí coloca a Pequena Sereia, coloca o Aladdin no meio, a Disney no meio da humanidade. Aí eu não consigo. Rapidão, deixa eu ver. É que se você olhar é porque tem uma quest nesse jogo que se você olhar a calcinha dela, você consegue um achievement. Tem que provar se ela é mulher ou não. Essa aqui eu lembro. E aí teve gente que problematizou que tem que olhar debaixo da calcinha da menina pra saber se ela é mulher ou não. Não. Aí tá tampando o mapa, agora não dá. Alright, fuck off and die, you pervy little shit! Caramba, ela xinga. Creepy bastard must have a death wish or something. Aí você morre. É um dos finais. Ela te mata porque você tentou ver a calcinha dela. Daredevil. Trophy Earned. Boa. Boa. Muito bom. Muito bom. Mas, cara, assim, eu gosto muito
de Nier Automata. Eu acho muito interessante, eu acho o jogo bonito. Eu acho que eu vou chorar no final. Mas eu acho tudo muito viajado. Até pro japonês entender isso aqui, eu acho que foi difícil. Drakengard 3 é o mais triste. Numa parte estilo novel... Calma aí, GamerNix. Calma aí, gente. Tem muita coisa no chat. Sejam pacientes. Numa parte estilo novel do Nier 1, revela que a Kaine é uma hermafrodita também. Na rota E do remake, inclusive, na parte que você joga com ela, se você virar a câmera pra ver debaixo dela, igual faz com a 2B, ela surta e dá um chutão na câmera, que dá um game over. É canônico que ela não é mulher. Ah, sim, porque faz parte da história. Beleza, beleza. Ela sofreu até preconceito por ter o corpo diferente. Na infância, fala numa novel. Eu achava que na época a galera reclamou porque justamente envolvia problematização, né? Que tinha que ver se ela era homem ou mulher e a galera falou mal. Porque, vocês estão falando que isso tá definindo a menina por causa de órgãos genitais e isso é machismo. Eu lembro que deu merda na época isso aí. Ela é mulher sim. É mostrado no drama CD, mas ela ganhou um órgão durante a replicação. A sombra dela é masculina. Sim, isso estava no vídeo. Não sei se tem a ver com o fato dela possuir as duas genitálias. Nossa, gente, mas a roupa dela, a bunda fica toda apertada. Eu não vi nada demais lá embaixo. Ué, mas eu vi a bunda dela no vídeo, de perto. Tava normal. A bunda dela apareceu. É muito fácil saber quando tem pinto e quando não tem pinto, quando tá usando short apertado. Saia tampando, beleza. Agora o short apertadinho mostrando, não tem como. Vai aparecer. Eu acho que ela é garota, não tem nada lá. Não tem volume. Sim, é o que eu tô falando. Eu não vi volume nenhum. Uma hora a bunda dela tava aqui no canto direito do vídeo. Eu até pausei e realmente era a bunda, não tinha nada lá embaixo. Eu não vi nada. Tem uma cutscene no Nier 1 que é constrangedora. Será que eu não vi essa cutscene? A gente tá jogando com Nier aqui no canal. A Poison não tem volume também. Mas o lance da Poison eu acho muito forçado. Estamos falando de asiáticos. Ah, não, até asiático dá pra ver, não é assim não. Isso é vício. A Poison no Japão é mulher. Não, eu lembro que o caso da Poison é por causa de violência doméstica contra a mulher, que deu merda. Eu só vou no banheiro rapidinho, galera, calma aí.